Alô pessoal, vamos a mais uma aula então do nosso curso Teoria de Sólidos. No capítulo 10 agora, nós vamos falar de outros métodos para o cálculo da estrutura de bandas. Esse capítulo tem um pedaço do capítulo 11 do Ashcroft e Mermin, mas eu acrescentei outras coisas que à época da escrita do livro não existia. Tem métodos modernos e a gente vai, como por exemplo DFT, que é muito importante hoje, né? Tem muitos trabalhos, muitos artigos e se tornou um método quase que standard, né? Para esse tipo esse tipo de trabalho, né? O cálculo da estrutura de bandas, né? Dos níveis eletrônicos de um sistema qualquer, não só para o sistema cristalino. Então eu acrescentei um pouquinho aqui também. Obviamente nós vamos passar rapidamente pelos principais métodos, né? Alguns por razões históricas, outros porque são usados até hoje, né? E concluindo então com a parte de DFT, que também vai ser muito rápido, é uma aula só que nós vamos fazer, porque não é a função aqui do curso Teoria de Sólidos a gente estudar tudo sobre, né? Então a gente tem uma ideia inicial e depois, quando precisar, fazer, né? Então, vamos lá. Então, nos capítulos anteriores, no capítulo de potenciais periódicos, a gente apresentou o formalismo geral, as propriedades gerais que a gente espera para os sistemas eletrônicos, né? Descobriu o fato da gente impor que o sistema é periódico e que deve satisfazer o teorema de Bloch já impõe certas condições sobre as possíveis soluções. Em seguida, nós vimos o modelo de elétrons quase livres, né, com um potencial periódico fraco, né? Muitos sólidos de interesse podem ser utilizados, podem ser modelados utilizando essa aproximação, né? E no capítulo anterior nós vimos o método tight binding, que é aplicado para sistemas em que os estados eletrônicos são mais localizados e que a influência do potencial periódico, na verdade, ele se dá pelo fato de ter centros extremamente atrativos, né, que mantêm os elétrons mais fortemente ligados, e na região de interface, quando os estados têm a possibilidade de estar um pouco mais afastados. De qualquer forma, combinando esses dois tratamentos, é possível, como está dizendo aqui, né? É possível a gente, por exemplo, tratar os estados eletrônicos que teriam menores energias, que seriam estados mais ligados usando o método tight binding, e as bandas de energia que seriam, por exemplo, nos metais, que estão ligados a estados eletrônicos dos elétrons de condução, daqueles elétrons de valência, por exemplo, usar um método de elétrons quase livres, né? Bom, todos esses métodos partem da equação de Schrödinger e o que a gente vai descrever nesse capítulo, a ideia também é preservar isso aqui, partem da equação de Schrödinger para um elétron, né? Então, usam a ideia do que a gente chama aproximação de elétrons independentes, em que o sólido é modelado através de um potencial periódico nesse caso, e os estados eletrônicos são determinados considerando um único elétron, tá? E a gente preenche depois esses estados eletrônicos de acordo com a lei estatística de Fermi-Dirac. Então, da solução dessa equação de Schrödinger, a gente obtém as energias, as possíveis energias e as funções de onda, então, os estados que descreve são estados de um elétron. Né? Pronto, o que significa usar aproximação de elétron independente. É possível, dentro dos tratamentos feitos até agora, incluir algum efeito da interação com os outros elétrons? Sim, através do próprio potencial U de R ou no delta U de R, um potencial médio, né? Beleza. No entanto, se a gente quiser incluir a interação com os outros elétrons via um potencial médio, primeiro a gente precisaria saber qual é a configuração dos elétrons, ou seja, a gente precisa conhecer
Φ de K dos outros, o Psi de K dos outros elétrons. Então, assim, é um negócio meio que vem primeiro, qual é a ordem da coisa, né? Para eu saber a interação, ou nesse modelo em que eu vou incluir interação elétron-elétron através de um potencial médio, o que significa? Significa que um elétron sente o efeito dos outros elétrons através de um potencial médio que corresponderia ao potencial gerado por uma determinada densidade de cargas negativas. Ora, mas para eu saber a densidade de cargas negativas, eu preciso saber onde cada um dos outros elétrons estão. Então eu já precisaria saber quais são os estados eletrônicos, né? Então, uma das formas de contornar esse problema na verdade, fazer o que a gente chama de processo iterativo. A gente começa com uma proposta do potencial, por exemplo, com o zero de R. A partir desse, a gente obtém, então, as soluções para a equação de Schrödinger para um elétron. Aí aí preenche os estados eletrônicos, usa essa distribuição eletrônica para calcular o efeito do potencial médio, ou seja, qual é a densidade de cargas produzida por esse preenchimento que a gente tem. Esse potencial, então, é usado para recalcular os estados e assim vai, né? Então, essa que é a ideia que está por trás de vários métodos, e é uma ideia utilizada, a gente vai ver em alguns dos métodos que a gente deve ter, por exemplo, isso é importante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o método que a gente vai apresentar nesse capítulo admite, no entanto, que a gente conhece de alguma forma o U de R, né? Ou existe alguma forma a priori da gente determinar, então, esse U de R, tá? Bom, em relação à precisão dos métodos atuais de cálculo de estrutura eletrônica, que significa com quantas casas decimais, ou quantos algarismos significativos, né? Precisão, definição de precisão. Com quantos algarismos significativos eu posso escrever, por exemplo, o valor das energias, né? Ou definir as probabilidades, as densidades de probabilidade, né? Módulo, que é um número, né? Real, né? Módulo ao quadrado da função de onda calculado no intervalo R e R mais DR, né? Hoje em dia, com os recursos computacionais, é bastante boa. A exatidão, no entanto, a exatidão o que é? Lembrando da diferença entre precisão e exatidão. A exatidão é o quão realista é essa representação, ou seja, esses estados calculados por diferentes métodos, quão próximo do sistema real ele está, né? Ou seja, quão próximo do valor real ele vai estar. A exatidão nos diferentes métodos depende fortemente da escolha do U de R. E as previsões, então, portanto, são melhores ou piores em relação aos experimentos, dependendo do tipo de potencial escolhido, né? As bandas de energia são extremamente sensíveis à escolha do potencial, ou às formas, né, que nós vamos ver que, na verdade, vão aparecer mais de um potencial. E isso, às vezes, é o suficiente para decidir, por exemplo, se um material é condutor ou semicondutor ou isolante, né? A depender da qualidade, ou seja, da exatidão do cálculo da estrutura das bandas, pode ter um gap de energia entre o último estado preenchido e o primeiro vazio ou não, na previsão, né? Então, você vê, é interessante. E aqui tem só um exemplozinho que está no livro, que é meio antigo, né? Por exemplo, publicado em 1964, a gente acha coisas melhor, mas só para o caso do vanádio, né? As bandas do vanádio calculado com duas escolhas possíveis do potencial U de R, né? Ou duas formas possíveis, com duas escolhas possíveis ao longo da direção gama X, né? O vanádio é um cristal vanádio metálico, né? A estrutura é BCC, né? E aqui eles estão, então, a estrutura de bandas na direção 100 do material, na zona de Brillouin, partindo da origem, na primeira zona de Brillouin, partindo da origem, que é sempre o ponto gama, né? Então você vê que tem aqui uma diferença brutal na intensidade das energias, né? Tem banda de energia que fica
2 vezes maior ou 2 vezes menor, a depender de como a gente faz esses cálculos. Né? Muito bem, então os métodos que a gente vai conversar um pouquinho nesse capítulo são destinados a obter a estrutura de bandas de maior energia, ou seja, a preocupação principal aqui são as bandas que são responsáveis pelas propriedades de condução e que não dá para a gente tratar sistemas em que o tratamento por elétron quase livre não funciona, e o método tight bind também não, porque os elétrons não são tão localizados. Eles não são tão livres que permita usar o modelo, né, do elétron quase livre, e nem são tão localizados que permitem usar o modelo tight bind. As bandas de menor energia, no entanto, são aquelas que são preenchidas primeiro, elas têm característica mais localizada e o método tight bind funciona razoavelmente bem. Né? As bandas de maior energia, que são chamadas bandas de valência, elas definem a maioria das propriedades do sólido, principalmente as propriedades de transporte, que a gente chama. Né? Propriedades magnéticas, propriedades elétricas, propriedades térmicas, e algumas das propriedades mecânicas dependem muito mais dessas bandas que estão próximas da energia de Fermi, como a gente já viu no capítulo do modelo de Sommerfeld, né? Essas níveis de energia próximos da energia de Fermi é que são aquelas que sentem mais influência dos potenciais ou de perturbações externas, né? Agentes externos, vamos dizer assim, para ser genérico. Tá? Muito bem. O problema em calcular a estrutura dessas bandas de valência está relacionado com duas características desses estados. Por que esses estados apresentam um problema e até hoje é um desafio para os diferentes modelos da física. Né? O modelo dos elétrons quase livres não funciona porque os termos U de K não são pequenos. Então lembra, o U de K é a transformada de Fourier, o coeficiente, né? Não a transformada de Fourier, é o coeficiente que entra na expansão de Fourier, né? De cada um dos componentes oscilatórios do potencial periódico. Né? Então esse U de K não é pequeno, e como é que a gente pode fazer uma avaliação, o livro faz uma avaliação semi-quantitativa dessa intensidade. A gente pode pegar o potencial atômico, que é o formato menos ZA quadrado sobre R. Se a gente faz a expansão em série de Fourier, acho que tem num dos apêndices do livro, se não me engano, tem a expansão em série de Fourier de potencial do tipo 1 sobre R, 1 sobre X. Né? Bom, isso vai fornecer o módulo dos coeficientes com essa ordem aqui. Né? Então, para cada K, isso tem essas constantes aqui, né? O A0 é o raio de Bohr. Nossa, fugiu agora. De qualquer forma, E ao quadrado sobre 2A0 é 13,6 eletronvolts. A0 é o raio de Bohr, tipicamente da ordem do tamanho atômico, né? Agora veja que o U de K depende de 1 sobre K ao quadrado, né? E depende do Z. Então, para um grande número de vetores K, como esse produto aqui, A0 vezes K, vai ser pequeno, os U de K terão valores da ordem de vários eletronvolts. Né? E que será da mesma ordem, por exemplo, 13,6 eletronvolts é a energia de ionização prevista a energia de ionização do átomo de hidrogênio. E bate razoavelmente bem com o cálculo, né, do estado 1s, né, menos 13,6 eletronvolts, em relação à energia igual a zero, que é quando o elétron está livre no átomo de hidrogênio, quando a gente considera quando o elétron, então, passa para estados do contínuo, né, lá na mecânica quântica. Então, 13,6 eletronvolts é um valor típico da ordem das energias envolvidas, né, nos estados eletrônicos. Daí para mais, inclusive, né? Porque lembra que isso aqui, o Z do elétron é 1, né? Mas se a gente faz um modelinho do tipo átomo de hidrogênio para todos os átomos, isso aqui vai com Z ao quadrado, né? Então, à medida que o Z vai crescendo, esse número cresce bastante também. Então, o que significa que, para um grande número de vetores de onda K, da rede recíproca, U de K é apreciável.
e é da mesma ordem de grandeza, por exemplo, da energia cinética que esses elétrons das bandas de valência apresentam. Então, não tem como, né, a gente utilizar esse modelinho do elétron livre, né? A segunda característica é que a função de onda dos estados de caroço tem valores apreciáveis apenas próximo da posição do átomo, com um caráter oscilatório que é uma manifestação da grande energia cinética associada ao nível. O que a gente quer dizer com isso? Veja, lembra que o potencial atrativo, né, de um íon, ele vai para menos infinito à medida que o R vai chegando a zero. Tudo bem, a função de onda para R igual a zero é zero, né? Mas na região de distância pequena, o potencial atrativo é negativo, né? E à medida que a energia total dos estados vão crescendo, a energia cinética cresce bastante, né? E o que a gente sabe é que à medida que a gente pega, por exemplo, no modelo do átomo de hidrogênio, à medida que o N vai crescendo, o N, quanto maior o N, maior o número de oscilações que tem a função de onda radial, né? Então, esse número de oscilações, né, por exemplo, a função de onda do orbital 1s é uma função simples, esfericamente simétrica, né? Se você já vai para o estado P, por exemplo, ele já tem, né, alguma coisa desse tipo, e assim por diante. Então, e à medida que a gente vai crescendo, essa função de onda vai tendo mais lóbulos, né? Então, para quem já viu uma representação em 3D, né, dos estados S, P, D, F e assim por diante, vê que à medida que o N vai crescendo, então à medida que o N cresce, eu vou tendo a possibilidade de popular esses estados S, P, D, F, G, H e assim por diante. Então, isso é uma demonstração desse caráter oscilatório de que a energia cinética, então, está crescendo bastante. Ponto, é isso que eu falei, né? Os estados de valência têm energia total maior do que os estados de caroço. Bem maior. Né? São aqueles estados mais energéticos, próximo da energia de Fermi. E, portanto, nas regiões próximas ao núcleo, esses estados sentem a mesma energia potencial. Isso indica que a energia cinética desses estados nas regiões próximas do núcleo devem ser bem grandes, né? Então, esses estados devem ter mais oscilações ainda do que os estados de caroço. Mas os estados de valência também têm um caráter de ondas planas fora da região dos núcleos. Então, veja, é uma característica interessante, né? Significa que se eu pego os estados de valência, quando o elétron está próximo, se eu pensar em termos da probabilidade, ou como é a cara da função de onda, né, em relação à posição dos núcleos colocados, vamos pegar um modelinho de um sólido monoatômico, né, com um átomo só por ponto da rede, então o núcleo atômico estaria centrado num dos pontos da rede de Bravais, então próximo desse ponto da rede de Bravais, a função de onda desse elétron de valência, mesmo que seja aquele que é responsável pela condução elétrica, por exemplo, né? Lá no modelo de Drude e Sommerfeld seria aqueles elétrons responsáveis pela condução, aqueles elétrons externos, né? Esses elétrons próximos da região do núcleo teriam uma função de onda com bastante oscilação, porque ele tem uma energia total maior do que os estados de caroço, né? Porém, à medida que eu vou me afastando do núcleo, a energia potencial cresce, né? Então tem uma redução da energia cinética. Não chega a zerar, mas o que significa que a função de onda aqui agora tem uma característica de onda plana, né? Que esses estados eletrônicos, os elétrons podem caminhar livremente pelo material, né? Muito bem. Essa discussão é importante e ela foi importante, né, para a proposta dos primeiros métodos, né? O primeiro, para então calcular esses estados de valência, foi proposto por Wigner e Seitz, que é o método celular, né, que a gente chama método celular, proposto em 1933 e 1934. E Wigner e Seitz, lembrando que a função de onda tem que ter a característica da função de onda de Bohr, né?
ou seja, ela tem que ser periódica, né? Essa aqui é a característica importante. Wigner-Seitz, então, eles demonstraram que devido à condição de Bloch, ou seja, devido a essa propriedade da função de onda, veja, eu não preciso conhecer a função de onda dos elétrons, ou de cada elétron, né? Pensando no modelo do elétron independente, em todos os pontos da rede de Bravais. Porque como a diferença entre a função de onda num ponto da rede de Bravais para o outro é só uma fase e elevado a IK escalar R, né? Então eu só preciso conhecer, na verdade, a função de onda em torno da origem, né? E foi isso que eles demonstraram, que é preciso resolver somente a equação de Schrödinger para uma célula primitiva C0. E o que eles consideraram, então, é que para isso ser solução para o cristal todo, essas funções de onda, né, que satisfazem as condições de Bloch com solução dentro da célula primitiva, elas têm que produzir funções de onda que são contínuas e com derivadas também contínuas na fronteira, então, da célula primitiva. E essa exigência, então, é que vai, na verdade, determinar os possíveis valores de K, que é similar à condição de Born-von Karman, né? O que Wigner-Seitz aqui fizeram, na verdade, foi propor uma outra condição de contorno que é similar à condição de contorno de Born-von Karman, em termos da continuidade da função de onda e da derivada da função de onda, que vai, então, impor restrições sobre os possíveis valores de K da parte da onda plana, né, do número quântico K, que vai produzir, então, os possíveis valores para as bandas de energia En de K. Então, para cada K, resolveria-se a equação de Schrödinger dentro da célula primitiva, né, e impondo as condições de contorno periódicas, as condições de continuidade da função e da derivada, define-se, então, os Ks e as energias. E a escolha óbvia de Wigner-Seitz é, obviamente, escolher a célula de Wigner-Seitz, né? Seria a célula primitiva, usando a construção de Wigner-Seitz, centrada, então, na origem. Tá? Não tem nada que impeça em calcular em qualquer outro ponto, e qualquer outra célula primitiva. Mas a escolha óbvia deles foi, então, essa construção de Wigner-Seitz centrada na origem. Muito bem. Bom, Wigner-Seitz, à época, 1933, 1934, a gente precisa lembrar que o computador estava começando a era, o que tinha era a régua de cálculo, né? Tá certo? Lembrar que semicondutor, os computadores manuais, o primeiro grande computador mesmo, foi na época da guerra, né, usado para as codificações e decodificações de mensagens, né? A máquina Enigma criada pelos alemães e depois a máquina de Turing, né, na Inglaterra. Mas enfim, lembrando então que computador era uma coisa não disponível. Então, como fazer um tratamento matemático? Porque veja só, mesmo se a gente opte, deixa eu ver se eu pus uma figurinha aqui, pronto. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma célula bidimensional ou de uma célula hexagonal, em que vamos imaginar que essa aqui seja a rede primitiva, né? A rede primitiva na construção de Wigner-Seitz, né, para um determinado material hipotético. Tá? Então, o que está desenhado aqui é o que a gente chama superfícies equipotenciais, né, que o livro falou. Então, em torno do centro aqui da célula de Wigner-Seitz, tem um íon que produz um periódico, um potencial periódico aqui, que próximo da origem, então, ele é um potencial esfericamente simétrico, seria um potencial coulombiano atrativo. O problema é que à medida que a gente vai se afastando, né, do centro da célula primitiva, a gente tem que lembrar que tem um outro íon aqui, né? E esse outro íon aqui está produzindo também um potencial periódico que, em tese, vai ao infinito, né? Então, combinando esses dois efeitos, a gente, e do vizinho, de todos os vizinhos, né,
a gente teria, por exemplo, nesse plano desenhado aqui, as superfícies equipotenciais dessa forma. Ora, o formato desse potencial aqui, lembra? Para a gente resolver o problema da equação de Schrödinger, a gente tem que escolher um potencial. Descrever esse potencial aqui, no fundo, dependeria de escrever o potencial em termos de, no mínimo, de todos os primeiros vizinhos. Então, que é uma situação bastante complexa. Então, qual foi a aproximação adicional que Wigner e Seitz fizeram? Escolher um potencial esfericamente simétrico, tá? Como se fosse um íon colocado aqui, como se só tivesse esse íon, né? É óbvio que isso aqui, a aproximação, então veja que é uma aproximação, se a gente comparar as duas as equipotenciais, é uma aproximação assim bastante, a gente diria hoje em dia, poxa, né? Mas vamos lembrar que a época não tinha computador para resolver isso, né? E então as primeiras contas que Wigner e Seitz fizeram, eles obtiveram, por exemplo, uma determinada função de onda aqui, que acho que é exatamente para o sódio, né? O estado que seria originado dos estados atômicos 3s1. Esse aqui seria a função de onda obtida pelo método celular. E essa aqui é a função de onda atômica, né? Considerando que o átomo de sódio estivesse isolado só para termos de comparação, né? O método celular, obviamente, ele foi importante historicamente, mas ele não é o melhor método, ele apresenta vários problemas. O primeiro deles é que o cálculo das condições de contorno de continuidade na superfície da célula primitiva é muito complicada. Inclusive, a depender de certas células primitivas, a célula primitiva em si tem uma forma geométrica complexa, e calcular as condições de contorno da função de onda numa célula primitiva complexa é um problema sério. Então tem trabalho, por exemplo, baseado no método celular que usa uma esfera, né, para simplificar, né? Ou seja, a pergunta, de novo, é quão próximo do modelo real, quão próximo da situação real de um cristal idealizado, perfeito, veja só, né? Quantos níveis de aproximação esses modelos têm. Bom, mas se é o que é possível fazer, então faça uma análise. A forma irrealista do potencial aproximado de Wigner e Seitz, que desconsidera a presença do átomo nas vizinhanças da célula. Então, esses dois motivos principais fizeram com que o método de celular, então, servisse como um primeiro esforço, né, da comunidade, tá? Mas logo foi modificado por outros métodos, por outras propostas, mas de qualquer forma foi importante, né, essa proposta de Wigner e Seitz do método celular, porque ele abriu um caminho, né? Ele abriu uma possibilidade de tratamento e algumas das ideias utilizadas por Wigner e Seitz se preservam até hoje, né? Então, por exemplo, esse aqui seria, se a gente olha a linha ao longo de uma linha de átomos, né? Esse aqui seria o potencial, né? Então aqui, ó, por exemplo, a linha tracejada, aqui seria as fronteiras das diferentes células primitivas, né? Então aqui, analisando o potencial perto da fronteira, porque perto do centro da célula primitiva, a aproximação de Wigner e Seitz pode ser até razoável, né? Mas aqui, ó, por exemplo, a linha pontilhada é o potencial atômico, como é que se comporta. O potencial real, na verdade, é esse aqui. E o método celular é a linha cheia, né? Então você vê que existe uma diferença bastante grande entre o potencial mais próximo do real do que o que foi utilizado. Muito bem. Uma alternativa que surgiu logo em seguida à proposta do potencial, ainda dentro da ideia do método celular, uma alternativa ao potencial proposto por Wigner e Seitz, é um potencial. Esse potencial ele tem uma importância histórica, até hoje é utilizado para vários cálculos, que é o que a gente chama de um potencial do tipo muffin-tin. O que é muffin-tin? Todo mundo conhece. Muffins são aqueles bolinhos, né? Tin é forma de bolinho.
Né? Então é um potencial desse tipo, ou seja, se a gente olha ao longo de um plano de átomos, né? Então imaginando que no centro aqui de cada um dessas cornetas, né, é um potencial atrativo, o potencial de Muffin-Tin ele tem esse comportamento. Ele é atrativo por conta do íon no centro aqui da célula primitiva e depois ele é um potencial constante a partir de uma certa distância que a gente chama raio crítico. Tá? Então, matematicamente, o potencial Muffin-Tin é assim. É um V que depende da distância ao centro, né? Ao ponto da rede de Bravais. Então, é um potencial periódico. Para cada ponto da rede de Bravais, o potencial depende somente da distância ao centro de força. Então, é um potencial radial. E fora essa bolinha vermelha aqui, ó, esse círculo vermelho indicaria o raio crítico R0. Além desse raio crítico R0, o potencial, então, é constante. Tá? De forma, então, que a gente passa a ter um potencial periódico, só que agora ele é contínuo, porque um dos problemas do potencial de Wigner-Seitz é que ele é descontínuo, inclusive, né? Ele tem uma descontinuidade da derivada, né? Da primeira derivada do potencial, se a gente volta aqui atrás, né? Eu esqueci de comentar isso, né? O potencial de Wigner-Seitz do método celular, que é esse aqui, linha contínua, veja, a derivada é descontínua, né? O potencial é contínuo, mas a derivada é descontínua. Isso gera alguns problemas, né? Do ponto de vista de cálculo. Muito bem, então, esse aqui é o potencial Muffin-Tin, que é muito utilizado até hoje, né? R0, então, é uma distância pequena e os potenciais dos átomos indivíduos de forma que, como é que é escolhido esse raio? De forma que essa região atrativa do átomo vizinho não interfira, digamos assim, na região atrativa do átomo em questão. Né? Então isso produz o que a gente chama esferas isoladas. A gente chama na região de Muffin-Tin, que é a região abaixo de R0, o potencial é esfericamente simétrico, então o que a gente chama esferas isoladas. Então, esse R0, que é a distância crítica, ele tem que ser uma distância, tem que ser menor do que a distância do primeiro vizinho dividido por 2, né? Então, esse R0 aqui, ó, eu pego a distância entre os vizinhos, divido por 2, esse R0 tem que ser escolhido, então, menor do que a meia distância. Bom, vocês veem que tem várias questões envolvidas aí, né? Qual é o formato do potencial atrativo, né? Que entra na região de Muffin-Tin? Onde é o raio de corte? Então, tudo isso, lembra, a escolha do potencial define a qualidade ou a exatidão do resultado final. Então, essa é uma questão importante em todo método que envolve cálculo de estrutura de bandas. Né? Bom, essa aula já ficou comprida, eu vou parar por aqui. No próximo, a gente vai falar do método APW, que foi um dos primeiros que utilizou a ideia do potencial Muffin-Tin. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!